Assim, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Se põe de pé por um instante. Eu quero orar, amém? Senhor Jesus, obrigada por todos os seus movimentos realizados através das suas escrituras, nos encontrando, nos reconectando à nossa origem. Esse é o meio, essa é a via que o Pai escolheu para nos colocar dentro da sua verdade. Então eu te glorifico, Senhor, fica aqui conosco, trabalha em nossa mente, trabalha em nossa alma, mas de verdade, Espírito Santo, nos conecte ao Espírito, que o nosso espírito esteja alinhado ao Espírito do Senhor, desde o mais jovem nesse ambiente ao mais maduro. Em nome de Jesus, amém. Diga assim: Senhor Jesus, é sobre estarmos alinhados, mente, alma e espírito. Qual para você faz mais sentido? Nessas três esferas, qual tem sido a sua análise? Em quais dessas áreas você está se vendo mais vulnerável? É na alma? É na mente? Está se vendo desconectado no espírito? Ninguém fora do Espírito Santo pode te levar a uma autoavaliação tão genuína e poderosa através da palavra. Amém? Então, eu quero te convidar a ler Bíblia, amém? E eu quero que você leia comigo, pode ir tomando seu assento dando glória. Gênesis 11, amém? 11:31. Jesus separa uma comunidade, Jesus separa uma família. E diga assim: para cada movimento há um propósito. E falar de movimento é trazer à lembrança à minha mente que todo ciclo é sobre tempo. E todo tempo é favorável quando eu estou alinhado. Amém? Então, Gênesis 11:31, nós vemos Tera tomando Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Saraí, sua nora, a mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles para Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ali ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu. Amém? Quem morre aqui? O pai de Abraão. Amém? Eles tinham sido separados por Deus. Amém? E na transição ele morre. Mas olha que interessante, ele morre com quantos anos? 205 anos ao todo morreu o pai de Abraão. Eu creio que foi 2 ou 3 dias atrás, o Espírito Santo de Deus me acordou, dizendo assim, Gênesis 12. Gênesis 12. O Espírito Santo de Deus me despertou e o Espírito Santo de Deus falou comigo. Gênesis 12. Amém? Então eu creio que os movimentos de Deus estão me levando, estão me conduzindo para o meu
propósito. Então, o que nós precisamos fazer? A lembrança dentro de cada ciclo, os feitos e os seus benefícios. Amém? Quando Abraão chega em Gênesis 12, vamos ler? Amém? A palavra do Senhor diz assim: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Para abençoar aqueles que o abençoarem e amaldiçoar aqueles que o... Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, a palavra de Deus vai nos deixar claro aqui 2 ciclos. Amém? A gente teve uma mesa ontem, de governo, de paternidade, de esfera profética, de ambiente apostólico. Não foi isso? E 2 dias atrás, Deus tinha falado comigo. Gênesis 12. Gênesis 12. Andréia, vai para Gênesis 12, que eu quero falar contigo. Amém? Então, o que nós podemos aprender com Abraão aqui? Que para cada ciclo há um propósito. E eu preciso me sujeitar a cada ciclo. Porque cada ciclo vai me dar estrutura. Cada ciclo vai me dar sabedoria, discernimento, conhecimento de quem eu sou em Deus. Não é sobre o que Deus pode me dar. Não é sobre o que Deus quer me entregar. É sobre quem Deus é e quem eu sou para Deus. Amém? Então, dentro desse ciclo, a gente tem uma impressão que Deus está chamando Abraão para o seu propósito. Sim ou não? Eu não sei se no esboço da sua Bíblia está como na minha. Gênesis 12, o título, né, da mensagem. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Mas antes de Deus chegar em Gênesis 12, Deus teve que vencer o primeiro ciclo em família. Mas a gente não tem uma impressão aqui que Deus está chamando Abraão para a sua chamada? Em Gênesis 12? Mas Deus não está chamando Abraão em Gênesis 12 para a sua chamada. Deus chamou Abraão para a sua chamada no meio da sua parentela. Então, por mais que minha família seja disfuncional, por mais que a minha família não seja adequadamente perfeita, foi lá que Deus me chamou. Então, Gênesis 12 não é sobre uma chamada. Gênesis 12 é Deus dizendo assim: relembre, traga lembrança. A promessa que eu fiz a você, Andréia. Gênesis 12 não é a chamada. Gênesis 12 é Deus chamando a atenção de Abraão, realinhando Abraão às promessas, fazendo ele entender quem ele era no propósito. E aí eu fui entender o que Deus queria falar com a profeta da casa. Nenhum dos fios do seu cabelo caiu no chão sem propósito. Nenhum, filha. Nenhum. Todos os seus dias foram contados. Então, no primeiro momento, eu disse: fala, Deus, sua serva te ouve, te escuta. Eis-me aqui, fala. É comigo que o Senhor quer falar. Então, inteirando 3 dias agora, eu fiquei ruminando, eu fiquei na presença. Eu fiquei buscando. Eu não me distraí. Porque quando o céu se move a meu e a seu respeito, é sobre o que Ele quer falar. É sobre o que Ele quer realizar. Mas às vezes por causa da nossa imaturidade, mas às vezes por causa,
dos nossos mimimi em nossa alma defraudada, mas às vezes devido aos conflitos que ainda temos. A guerra entre mente, alma e espírito. Eu estou todos os dias buscando a presença para me convencer a minha mente, convencer a minha alma que eu sou espírito, que tem uma alma, que habita em um corpo. Então o meu gozo, a minha alegria, a minha fé, a minha esperança está nele. Não há vida fora dele. Então nós fomos para a reunião. E na primeira palestra veio gozo, muito gozo. Porque é sobre o meu primeiro ciclo, minha família, minha descendência. O lugar que eu fui gerada. O ambiente que provocou em mim, através dos céus, através das escrituras, libertação, cura, propósito, destino. Então, olhar para o pastor Marcelo foi olhar para o meu primeiro ciclo. Foi me realinhar com gozo e alegria a minha origem. Deus não errou quando te predestinou no meio dos seus. Você não é um erro. Deus não erra. Ai, profetiza, que linda que é a sua fé. Salmo 139, 16. Por gentileza, Heber. Salmo 139, 16. A palavra de Deus vai dizer, vai deixar claro, Maria, que somos frutos dos seus pensamentos. Você é resultado de tudo que sai da mente de Deus. Então o ambiente que eu fui gerada me deu uma linguagem, me deu uma visão. E quando eu fui enviada, como foi enviado Abraão, para viver o seu ciclo, para viver o seu propósito, eu fui muitas das vezes chamado de estranha. Não dá para entender o que ela fala. Não dá para entender o que ela prega. E eu tive que aprender como Abraão a saber lidar com isso. Porque o ambiente que Deus separou para te gerar é um ambiente que vai te predestinar para viver algo poderoso. Não há vida fora do propósito. E todo o propósito de Deus está dentro de uma aliança. E a primeira aliança que Deus estabeleceu para gerar Arão foi através do seu pai. Ah, mas não era crente. Minha mãe não era crente, daí? De Abraão também não era. Deus em seus desígnios não erra. Ai, mas o meu ambiente é tão fora do padrão. Ai, a minha comunidade é tão fora do padrão. Ai, a linguagem dos meus líderes é tão fora do padrão. Ei, você precisa entender o que o Salmo está dizendo. Vamos ler? Salmo 139, 16 diz assim. Que Davi fica maravilhado por entender que os seus dias, todos eles, foram escritos no livro. Tudo a meu respeito. Tudo a seu respeito saiu da mente de Deus. Pode espernear, pode não ser legal do jeito que você esperava, pode estar desajustado o seu relacionamento com seus pais, o seu relacionamento com seu cônjuge. Mas eu quero profetizar que tudo está colaborando para o seu bem, porque nenhum dos seus dias passou desapercebido da mente de Deus. Amém? O que as escrituras estão dizendo aqui? Davi está maravilhado, porque Deus abre a visão de Davi.
Então nós temos aprendido aqui na comunidade Sará que o ministério profético não é só sobre uma dança. O ministério profético não é só sobre o dom de profetizar, mas principalmente trazer a visão, mas principalmente revelar o seu destino na sua origem, em Deus. Quem você é em Deus. Você pode chegar aqui fora do ajuste, inadequado, ferido, arrebentado, oprimido, afligido. Ei, você chegou no lugar certo. A igreja foi chamada para te gerar dentro do alinhamento apostólico profético, que é o amor em movimento através da verdade. Então não importa a maneira a qual você chegou, o que importa é que você está aqui. O que importa é que Abraão conseguiu chegar no segundo nível. E olha só que interessante, ele já chega casado. Ele já chega com Saraí. Então tudo que for necessário na libertação, através da esfera profética, Deus realizar, dê glória a Deus. A gente vai ver o processo de Abraão, né? Deus acrescentar a sua digital, o seu DNA profético. Não, agora eu te chamo de pai de nações. Tá entendendo? Às vezes ninguém vai entender a sua linguagem. Como assim Deus te usa em casamento? Você não é nem casada. Como assim Deus te usa para restaurar aliança quebrada, alianças em conflitos, casamentos, né, em discórdia? Como assim? Abraão não tinha um filho. Mas quando Abraão entende o seu propósito em Deus, o que Deus tinha sobre ele, que era além de uma paternidade do primeiro nível, que estava o preparando para ter uma estrutura de aliança com Deus. Não é removido algo de Abraão, é acrescentado algo em Abraão. E a gente sabe que é acrescentado um DNA de Deus em Abraão. Então eu já quero profetizar contra todo espírito de orfandade. Quantos filhos aqui de pais vivos estão na disfunção da orfandade? O pai existe, mas o pai é ausente, um pai distante, um pai indiferente. Quantos? Este é um ambiente para acolher esses. Esse é o ambiente para, sabe, trazer cura para esses. Quantos aqui frutos de aliança quebrada, de divórcio? Quantos aqui frutos do pai morto? Quantos aqui que já passaram pelas esferas proféticas? Eu não sei nem quem é meu pai. Minha mãe teve tantos namorados que eu não sei nem quem é meu pai. Não tem como saber. A comunidade apostólica profética é o ambiente. A igreja é o ambiente. Você é o ambiente. Se você não carregar essas verdades, a única coisa que você vai viver por causa da teimosia é uma religião falida. Sem propósito, sem vida de Deus, sem movimento de Deus. Abraão vem de uma descendência pagã, mas isso não o impediu de estar pronto para chegar em Gênesis 12. Isso não o impediu para ser impactado em uma aliança que Deus estava fazendo com ele. Então, às vezes, eu e você temos dificuldade de fazermos uma aliança com Deus, uma entrega genuína, profunda, intensa, absoluta. Por quê? Porque não tivemos o privilégio de termos um relacionamento saudável com o nosso pai carnal. Mas, ei, nós temos o Espírito Santo. E nós carregamos uma promessa. Nós fazemos parte dessa promessa que Deus fez a Abraão. Ah, eu já sei disso, ei.
É sobre sair do saber. É sobre discernir a promessa que Deus fez através de Abraão por causa de uma aliança. Sem ter filhos. Você tem ideia o que é ter que ministrar, ter que acolher, sem ter um fruto da promessa? Porque todo mundo conhecia Abraão como pai da fé. Mas ele tinha filho? Não. Então, por muito tempo, muitos conheciam Andréa Matos. Ela restaura casamento, ela carrega essa unção. Porque ela foi uma mulher experimentada e não negou sua fé. Então é sobre isso. Não é sobre ausência de luta, de dano, de disfunções. É sobre não negar a nossa fé. Por causa do quê? Por causa de uma aliança. E como nós temos sido ministrados aqui, quem estabelece essa nossa aliança em Deus? São ambientes, são mesas, são pessoas. Mas não é qualquer uma. O primeiro ambiente estabeleceu Abraão, sua família, a honra. Honrar pai e mãe traz o quê? Longevidade. Se a gente for abrir o que longevidade traz na origem para nós, dá outra palestra. Mas isso não foi suficiente para impedir de Abraão se tornar pai. Por quê? A fé. Então, quantos órfãos? De pais vivos ou mães vivas? Quantos? E eu casei e descobri aqui no Ministério de Sará que eu casei precocemente porque eu não tive um pai. Então, a minha criança estava na busca do pai e agora eu estou sozinha de novo. Tá não. Tá não. Tá não. Ele é. O que fez a promessa é fiel. Ele é o pai. E um bom pai. Então, o que as escrituras estão dizendo aqui? Davi está maravilhado. E se a gente for olhar a história de Davi, que família disfuncional, sim ou não? Que família disfuncional era aquela? Aí ele é coroado, aí ele casa, começa a viver as promessas, mas quando volta para casa, a palavra vai dizer que ele preferia estar no campo de guerra do que voltar para casa. Então não tem como violarmos ciclos. Os conflitos internos que Abraão e Sara viviam por causa de um DNA, por causa de uma aliança, forjou eles. E da mesma forma forjou Davi. Davi fruto de pecado. Provável adultério do seu pai ou da sua mãe. Mas o que nós podemos aprender com esses homens da fé? Eles foram impactados por toda a palavra que saía da boca dos profetas, por toda a palavra que saía da boca do Senhor. Não é isso? Então eu volto a te fazer a pergunta do início. Você está se autoavaliando? Você tem se autoavaliado? Nós precisamos nos autoavaliar. Porque vice-Deus pode pregar aqui nesse altar. Mas se você não decidir fazer aliança, se você não decidir se sujeitar, se você não decidir sacrificar, para que haja mortificação na sua carne, você não vai conseguir sair do lugar. Então, quando nós olhamos para Abraão, nós vemos em Abraão um homem de altar, um homem de aliança, um homem de impacto, um homem de experiência. Mas em sua humanidade nós podemos aprender também muito com Abraão. Porque em Gênesis 12, Deus chama a atenção de Abraão.
para relembrar a promessa. Porque Abraão era teimoso. Teimoso. Quero que você olhe para você. O seu primeiro ciclo. Sua família, seu casamento. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez aliança com Ló? Não, Deus fez aliança com Abraão. Então, quando Deus fala assim, sai do meio, primeiro ciclo, Deus está falando assim, ponto final, acabou. Então, teve um momento ontem na reunião, que Deus me deu uma paulada. Essa é a palavra correta. Porque eu nunca tive coragem de falar para vocês o que o pastor Júlio falou. Eu nunca tive coragem. Mas é a mais pura verdade. Está todo mundo aqui mamando na teta da profeta. Eu nunca tive coragem de fazer isso. E por que eu trouxe esse tema hoje para a mensagem? Porque foi a resposta de Gênesis 12. Andréia, solta. Eu tenho uma promessa sobre você. Fechou um ciclo. Agora é com você. Então, enquanto eu não admito aquilo que traz disfunção para mim, eu não rompo. Enquanto eu fico justificando, não porque fulano ainda, não porque Beltrano, não porque, eu vou sendo paralisada e impedida de avançar. Como isso estava impedindo Abraão também de romper. Ló era uma trava na vida de Abraão. Aí tem a parte B, Mas em tudo Abraão decidiu ser superior. Mas Deus chamou ele de teimoso. Então esses dias eu estava num ambiente, Deus usou uma pessoa em um retiro, porque quem se autoavalia busca Deus, porque entende que Deus é Espírito, e se nós não estivermos em ambiente, se nós não nos conectarmos com pessoas espirituais, nós não vamos ouvir Deus. Não vamos. Alguém pode dar um copo de água para ele? Está tossindo bastante? Amém? Não vamos. Então a teimosia revela a imaturidade ainda em Abraão. E aí nós vamos ver também Abraão mentir, não mentir só uma vez. Aí a palavra vai dizer que por medo, ele mente sobre Sara. É lindo olhar para Abraão e olhar para as promessas e olhar para os milagres. Mas Deus me chamou para Gênesis 12 para olhar para mim. E eu queria motivar você a olhar para você. Não olhar para o ambiente, não olhar para as pessoas, mas olhar para você. O que tem te impedido de romper e viver o seu propósito? Não o meu. Você carrega um DNA, é o que o Salmo 139 está revelando. Mas como Davi, havia uma carência em mim. Eu vou, mas tem que ir todo mundo junto comigo. E Deus em Gênesis diz, quem disse, Berenice? Quem disse? Não é em tudo, todos vão com você. Quem subiu com Abraão para sacrificar? Quem subiu nos montes de sacrifício com você, Andréia? Para sacrificar os mesmos feitos, as mesmas entregas. Quem? Então existem ambientes para mim e para você que é só cabe eu e você, não cabe mais ninguém, a não ser um sacrifício. Então por um tempo Deus me separou. E eu estou muito à vontade para falar sobre isso hoje. Porque não é só sobre o meu movimento, é sobre o que o meu movimento provoca em predestinados. Não é sobre mais eu ser paralisada porque as pessoas não me entendem, ou fingem que não me entendem, ou porque tem uma vida mais na alma, ou mais na carne, que eu tenho que ser paralisada por isso. Esses são os Ló.
Quer saber, Abraão? Eu quero usufruir da bênção que você carrega. Quer saber, Abraão? Andar com você tem seus benefícios. Quer saber, Abraão? Você é um homem abençoado, você é um homem afortunado. Na hora de impactar a honra, ele decide impactar a desonra. Mas por que Deus permitiu isso? Porque Abraão estava em teimosia. Então eu e você, nós precisamos sim botar em prática. Porque Deus erra? Deus não erra. Sara e Abraão foram chamados de obstinados, e eu também, numa fase da minha história. Foram chamados de obstinados pelo filho da primogenitura. E olha o que a obstinação levou Abraão e Sara fazer e pecar. Então, como todo mundo lê Bíblia, eu não preciso entrar nesse contexto. Então, através dessas verdades, eu quero chamar você para essa autoanálise. Escola de cura é um ambiente profético para levar restauração para a sua alma. Sem restauração da alma, não tem santificação. E sem santificação, não tem visão. Então, nós estamos aprendendo também com a alma ainda defraudada de Abraão, sim ou não? Porque Deus falou comigo e eu orei para mim, não orei para ninguém. E aí eu fui entender, quando o pastor liberou aquela verdade na mesa, porque eu fiquei chocado. É uma verdade. E o que me amarrou a isso? Eu sofri abandono na minha infância. Então, para mim avançar, viver meu propósito, ir para as nações sozinha, não é um padrão conhecido. Então Deus disse para mim, em alguns ciclos você foi teimosa. Botou pessoas na mesa que eu não pedi para botar. Carregou pessoas que eu não chamei para carregar. Abriu demais o seu coração com pessoas que eu não coloquei para fazer aliança com você. Como Abraão. Então nós precisamos sair do TikTok, né? Sair do Instagram, né? Porque ainda o dialeto do céu é a palavra. Então, se nenhum dos meus dias deixarem de ser contados por Deus, a minha teimosia vai me impedir de viver a promessa ou está me ensinando? Mas quando a teimosia vai virar ensinamento para mim e para você? Quando a gente parar para se autoanalisar, né? Então, quando o pastor começou a alinhar daquela forma na mesa ontem, foi duro para mim. Porque a minha volta tinha muita linguagem, assim, eu ando com a senhora há muitos anos. E daí? Como se isso fosse grande coisa. Mas eu honrei muito a sua vida até chegar aqui. E daí? Mas por quanto tempo isso me convenceu que eu era mulher de Deus? Quando eu já tinha a promessa, quando eu já tinha a validação, quando eu já tinha o DNA, quando eu já tinha a aliança. Então Deus está nos convidando a quebrarmos com essas disfunções almáticas. Deus falou, por que está doendo? Porque ele falou forte. Sabe o que está doendo? É porque é uma verdade. Está todo mundo na sua teta. E eu vou arrancar você. E aí Deus me fez lembrar do que aconteceu na minha comunidade.
Porque enquanto eu estava sendo impactada dentro de uma aliança com os meus líderes, muitos não queriam morrer, mas queriam teta. Muitos não queriam entregar, renunciar, buscar santificação, mas queria a teta da André. Aí o que Deus fez? Começou a usar os profetas da casa. Rompa, se sujeita ao profético que ela carrega. Rompa, faça aliança, sabe? Impacta, anda em honra com ela, porque eu, Senhor, vou enviar. E muitos riram, né, pastor? Muitos riram. Que ela está aqui, ela ama entregar. Ela ama orar. Ela ama profetizar. Ela ama fazer. Ela está aqui. E enquanto eu não estava casada, então, meu Deus, Deus disse para mim, quando a promessa chegar, você vai ver quem te ama. Porque quando a promessa chegar, você vai cuidar da sua vidinha. Olha o que deu no Gênesis 12. Deus me relembrando. Existe uma promessa. Você é fruto de uma aliança. Então, todos os processos, eu também estou te ensinando a dizer não. Eu também estou te ensinando a se relacionar com o corpo de Cristo, com as pessoas, no espírito, não na alma. Pode ser até uma alma curada, mas eu não estou te convidando para se conectar com as pessoas na alma. Eu te chamei para se conectar no espírito. Porque todo profeta de ofício é separado para estar com Deus, não é com as pessoas. Então, no primeiro nível, no primeiro ciclo, eu passei por tudo isso. E eu vim te trazer a lembrança. Não negue o seu ciclo, não negue a sua história, não negue. Não finja que ele não exista, não finja que Deus não está te chamando para resolver assuntos que precisam ser realinhados, purificados, santificados. Não menospreze os processos. Porque se não fossem os processos, eu ainda estaria lá. Eu ainda estaria lá. Mas depois daquela reunião, depois de entender o que Deus estava falando comigo, depois da visão profética que Ele me deu dentro do homem, eu entendi o próximo ciclo. E eu gostaria que você começasse a entender também o ciclo que você se encontra. E abraçasse a sua história. E abraçasse seus conflitos diante da cruz. Abraçasse as suas guerras internas, as escuridões da sua alma diante da cruz. Porque é ali que está o seu propósito. Porque nenhum propósito é gerado fora da maturidade, do crescimento, da sabedoria. Então eu falei, Pai, eu te fiz uma promessa. Quantas vezes eu te vi chorando? Quantas vezes eu te vi lá, naquele lugar onde todo mundo te chamava de louca? Como assim? Entregar tudo. E aí, às vezes, hoje eu estou diante de pessoas que não conseguem entregar um dízimo. Não é o caso aqui, né? Porque aqui todo mundo entrega com honra. Mas e se Deus convidar para um nível superior? Eu sou desse tempo. Então eu ouvi o pastor Marcelo, não, vai ser 14% de tudo. E aí o Espírito Santo falou, há quanto tempo você está além de 14%? Então tem uma colheita, André. Eu quero te trazer a lembrança que eu tenho uma promessa sobre você. E tudo bem subir sozinha.
Vai ter níveis que eu vou levar você. Vai ter lugares que você vai subir sozinho, tá tudo bem. Porque como Abraão, você entendeu os seus ciclos. E como Abraão, como um profeta, você entendeu o que eu te confiei. Na esfera de aliança, na esfera de altar, na esfera de sacrifício. Diga assim, todo sacrifício vai revelar as minhas alianças. Todo sacrifício que Deus requer da minha e da sua pessoa vai revelar com quem estamos firmando as nossas alianças. Então, cada nível que Deus me puxava, cada transição que Deus me conduzia, revelava quem tinha aliança com o profeta, com a profetisa, ou com a mulher Andréa. Se você decidir fazer uma aliança comigo de amizade, você vai ter a minha amizade fiel. Mas se você decidir fazer uma aliança comigo, em mim, na esfera profética, você vai ter honra de profeta. Chegou essa verdade para mim. Mas até chegar aqui eu tive que aprender como aprendeu Abraão. Tive que romper com teimosia, tive que romper com medos, tive que, romper com sentimentos de abandono. Tive que romper com medos de ser saqueada, de ser usurpada, de ser traída. Para quê? Para chegar em que nível? Nível de pai. Nível de mãe. Nível de estatura perfeita. Não é isso que a Bíblia diz? Diga assim, Senhor Jesus, eu preciso ir além de Arã. Eu preciso chegar na minha Canaã. Porque Atos 7:2 vai dizer, vai deixar claros os movimentos proféticos de Abraão. Que a chamada não se deu em Gênesis 12. Que a chamada se deu nos pensamentos de Deus. Que a chamada de Abraão, as bênçãos de Abraão se consolidou em Melquisedeque. Então eu quero te convidar a dar um olhar, um mergulho para dentro da sua história, para dentro da sua genealogia, e parar de negar, e parar de rejeitar ela. Porque hoje eu olho para a minha história e eu acho a minha história incrível. Hoje eu olho para minhas experiências outroras, como Abraão teve, Davi teve. Eu falo, uau, a minha história é incrível. Mas por que às vezes isso não acontece? Por causa da imaturidade. Não é isso? Por causa da teimosia. Diga assim, um ser espiritual discerne os movimentos e as verdades do Espírito. Mas um ser carnal, criança, discerne as coisas da carne. Não rompe, não avança, anda em ciclo. A gente está ouvindo uma verdade de Deus hoje. Eu ouvi Gênesis 12, vai fazer uma semana agora. Eu não quero sair dela, eu vou ficar nela até... O pastor falou algo engraçado, como que é o dizer? Martelo do quê? De alho? Um dizer lá que eu achei pentecostal e falei, nada a ver com a gente. Tutano de alho. São chavões, né, que a gente usa para modelar a nossa mente, a verdade de Cristo. Não é isso? Então eu já fui chamada de obstinada, de maluquinha. De tudo que você possa imaginar. Mas no secreto, eu estava estabelecendo um sacerdócio com Deus. Porque nós somos chamados para ser os sacerdotes real, embaixada do rei.
Então, quando Deus te chama para sacrificar, Ele está te chamando para um nível superior. E em muitos níveis houve muitas provas, porque era sobre mim. Em muitos níveis, Davi também se viu sozinho, Davi também se viu sendo perseguido, Abraão questionado, só pode ter pecado. Como assim? Sara gera e Deus requer como sacrifício, ele só pode ter pecado. Deve haver alguma transgressão em Abraão. Ei, eu quero te dizer algo. Que só os que estão no Espírito vai discernir o seu processo. Às vezes eu e você, nem nós vamos entender, mas nós vamos ser impulsionados a viver. Porque não somos tão somente seres almáticos, não somos tão somente seres que é governado pela carne. Nós carregamos o reino. O DNA dos céus habita dentro de nós. Então aquilo que parecia loucura para mim, eu olho para trás. Aquilo que parecia loucura para mim foi a construção da minha história. Foi a construção do meu legado com Ele. É o reflexo das minhas cicatrizes. Então a pergunta é: quem é você? Sua história já revela o propósito? Ou você acha que servir a Deus é só vir no culto? Aí as escrituras vão deixar bem claro para nós. Coloca aí, Heber, fazendo um favor. Efésios 4:3. Coloca essa passagem e deixa fixa para mim. Não tire, por gentileza. A palavra de Deus vai dizer que quando Deus relembra Abraão, Ele chama Abraão para olhar para ele mesmo e crescer por ele mesmo, no hebraico. Mas olha os delitos e os erros de Abraão até chegar em Gênesis 2. Então, quando Deus chama Abraão para sair do meio da sua parentela, olha aqui para mim. No original, no hebraico, Deus está falando assim: Rony, se desvincula da carne. Maria, se desvincula dos desejos. Íris, se desvincula de estar no controle. Desvincula-se de tudo que não é do Espírito, para que haja crescimento, para que você flua de maneira bela, tendo Deus como suficiente dentro de você, sem ter a necessidade de ser aprovada, sem ter a necessidade de ter que estar em tudo, no controle de tudo, sem ter a necessidade de ter que levar todo mundo na força do seu braço, do seu jeito, da sua maneira, da forma que você pensa. Como é leve amadurecer. Como é bom amadurecer. Uma pessoa disse assim: ai, tu não vai gravar mais vídeo não? Eu falei: um por semana tá bom demais. Eu quero ficar com ele. Não que quando eu trabalhava muito eu não estava. Mas eu estou me acolhendo, eu tirei férias, não sei se você sabe. Depois do homem eu tirei férias. Porque só loucos, desequilibrados, faz uma consagração de 49 dias e já entra em outra. Lembra? Todo excesso revela uma falta. Aí tem mulheres assim: não, se a senhora tiver tempo, eu tenho tempo. E eu não barganho mais meu tempo. O período da manhã é meu e do Senhor. Não atendo ninguém. Segunda-feira é meu domingo. E ponto. Acabou e tá tudo bem. Ai, mas assim, não, você não me conhece, você não anda comigo. Se eu andasse comigo, você saberia quem eu sou.
Sabe essa linguagem, né? Vocês ouviram muito aí. Ai, ela é muito ocupada, ela não tem tempo. Minha pastora Vânia dizia assim, falácia, eu conheço ela. Se você agendar e ela priorizar, ela vai te entregar tudo que ela carrega. Para aí, ó, sai tudo aqui na filmagem. Amém? Então é sobre nos autoavaliar. É sobre nos autoavaliar. Quem é você? O que a sua história revela sobre o Deus que você serve? Então Deus me chamou a relembrar. Aí quando eu estava na mesa eu levei um murro. Chega, acabou. Lembra da visão? Agora deixa eles fluírem. Exerça só o seu papel, a sua função. Porque agora é sobre outro movimento. E se está chegando para mim, esse momento vai chegar para você. Mas eu vou te dizer algo. Não tem recursos apostólicos para quem não sacrifica. Sabe o que Jesus disse para mim, pastor? Acho que tem uma semana. Pessoa que não gosta de gente não carrega Jesus. Então você pode inventar o que você quiser para Deus. Pode inventar o que você quiser. Minha pastora falava, tem hora que eu tenho vontade de quebrar seu pescoço, porque você derruba todos os nossos argumentos. Eu fico imaginando se ela estivesse aqui hoje, porque agora eu ainda sou terapeuta. Se ela estivesse aqui hoje. E se brincar, ainda vou escrever o livro primeiro que eu juro. Para continuar derrubando argumentos. Porque esse é o ofício do profeta. Revelar a origem genuína que carregamos. Na origem genuína, nós fluímos no sobre. Então, no bio, nós somos carnais. Indo para o culto no bio. O que é bio? Biologicamente, ser humano. Vamos para o culto no bio. Vamos para reuniões no bio. Vamos para a escola de cura no bio. Vamos honrar no bio. Não tem recurso. Agora, no zoe, onde temos a vida de Deus sobre nós, tudo isso aqui começa a acontecer. Vamos ler Bíblia? Amém? Efésios 14, 13. Efésios 4, 13, perdão. 4, 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de... E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, André, vai, porque não é para ser igual você. Vai, filha, solta, vai. Renova o ciclo. E sabe o que é interessante aqui, ó? Para que do conhecimento do Filho de Deus, em algumas versões está mente. E mente, eu anotei isso para você. E mente no grego é ethos. Fazer com a motivação dentro do propósito. Não só ter a mente para executar. Escuta isso, no BIOS. Mas avançando para que venhamos a alcançar a plenitude, a maturidade, para termos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Executa com excelência, opera, se movimenta, executa. Não é só sobre um hábito, mas é sobre uma operação dentro de um propósito. Então, mente de Cristo, ethos, no grego, vai além de fazer porque tem que fazer. Vai além de ter que vestir roupas diferentes.
Vai além de culturas, corta cabelo, não corta cabelo. Vai além dessas doutrinas no bio. E sabe o que Paulo fala sobre essa referência aqui? Ele vai falar que é uma referência, é um modelo supremo. Efésios 4 vai trazer um modelo supremo sobre aqueles que carregam a mente de Cristo. Então, no início do culto, eu perguntei: onde estão os seus maiores conflitos? Está na mente? Eu perguntei: está na alma? A aliança nos entrega a mente de Cristo. A aliança nos entrega o Zoe, que é a vida de Cristo. Então, se é na alma, Zoe, vida de Deus sobre a sua alma. Se os seus conflitos é na mente, se suas guerras é na mente, toma aí essa verdade. Ethos. No grego. Mente no grego, ethos. Uma mente para executar de maneira divina. Então, quando Paulo vai falar sobre essas verdades, é porque tem recurso. Amém? Colossenses, Éder, 1:28. Colossenses 1:28. Quando Deus chama Abraão, é para entregar a Abraão a sua... Está muito alto, né? Mente. Quando Deus chama Abraão, é para entregar o Zoe, sua vida. Sim ou não? Amém? Obrigada, meu querido. Colossenses 1:28. E ele, a ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem. O que está dizendo aqui? Só quem tem aliança vai receber esses recursos. Aqui é o apóstolo Paulo. Mas Deus está chamando Andréa Matos, Deus está chamando você, e Deus chamou Abraão em Gênesis 12. Corre para ti mesmo, corre para o seu crescimento, corre para adquirir seus recursos, na mente e na alma. Para quê? Para que, como reino de Deus, você flua. Flua não sendo mais a Iris, flua não sendo mais a Maria, flua não sendo mais o Weber, mas sendo Cristo em vós. Próximo, Weber, 1 Coríntios 14:20. Mas vai aqui, fazendo um favor. Pode ser o 2,14, filho, primeiro. 1 Coríntios 2,14. Olha aí. As pessoas que não têm o quê? O Espírito. Não aceitam as verdades que vêm do Espírito pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Então Deus estava falando comigo para onde eu fui. Mas antigamente eu ia para o grupinho de intercessão, as mulheres no dom. Nem ia para a Bíblia. Ô fulano, ô Beltrana, vocês que aram muito eu. Se vire. Não. A gente vai amadurecendo e vai ganhando a mente de Cristo. Elas são necessárias? São. Mas Deus está me chamando para crescer. Deus está me chamando para em tudo ser excelente. Deus está nos convidando para em tudo sermos perfeitos. Não é utopia. Isso é o que Paulo, o apóstolo Paulo, está ensinando. Por quê? Porque sobre a unção apostólica
tem recursos. Por isso esse ofício árduo do ministério profético. Arrancar você da carnalidade. Arrancar você da obra do engano e da mentira. Arrancar você das obras do encantamento, da embriaguez do pecado. Por isso que o profeta tem que vir com a linha e com o plumo. Para te resgatar, para te libertar, para te purificar, para te levar à santificação. Porque para o próximo nível tem recursos apostólicos. Que vai te tornar redundante no seu meio. Lá no meio da sua parentela, lá no seu bairro, lá no seu trabalho. Sua patroa vai chegar e você vai estar na panela. E a presença de Deus vai estar naquele ambiente. E a mulher vai cair de joelho no chão. Era isso que acontecia comigo nas lojas. É isso que dá ser teimosa. Querer ficar carregando uma multidão de gente e deixar Deus no canto. Quando Deus me enviou para o meu deserto, era isso que Ele estava querendo me ensinar. Porque todos os líderes da minha era foram levados para o deserto. Porque Deus nos leva para o deserto para revelar o nível que estamos nele, ou que precisamos chegar. Então, como Abraão, Deus me chamou de obstinada. Mas esses dias Deus me chamou. Você carrega a promessa. Você carrega meu DNA. E está chegando o seu tempo. Serva fiel. Não é sobre como te veem. Não é sobre o que falam. Não é sobre o que ditam a teu respeito. É sobre tudo que você me entregou dentro de uma aliança. Mas é fácil chegar nesse nível aqui? Não é, mas é o que Ele quer. Então nós somos responsáveis em ensinar, admoestar, exortar, confrontar, através das verdades bíblicas. Porque se eu carrego uma promessa, você carrega também. Só que você precisa se responsabilizar pela sua promessa. Você precisa se responsabilizar e se comprometer com a sua aliança. Você precisa entender o que é sacrificar. Amém? Entendeu? Então vai parecer loucura. É absurdo o que ela prega lá. É absurdo o que o pastor Marcelo prega. Não dá para entender nada. Por quê? Porque quem está na carne não discerne as linguagens do Espírito. E nunca foi tão evidente, nunca foi tão evidente a luta do inimigo para manter a igreja na carne, ocupando a igreja demais. Tem que trabalhar, tem que isso, tem que aquilo. Eu não estou dizendo, você está entendendo o nível, né? A promessa, as bênçãos tem que estar no lugar certo. Não se pode ter inversão de valores. Ai, Deus vai te usar, eu vejo. Ai, Deus vai te enviar, testifico como profetiza. Mas tem um ciclo de restauração, de libertação, de cura, ciclos, onde a sua alma precisa ser regenerada. Porque é sobre esse padrão supremo. É sobre esse perfil. Não é sobre o que querem que você seja. É sobre o que Paulo está nos ensinando. Amém? 1 Coríntios 14, 20. 1 Coríntios 14, 20. Olha que interessante. Olha isso. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de... Diga assim: Senhor Jesus, me realinho no etos. A mente de Cristo é poderosa. A mente de Cristo é uma mente de governo. A mente de Cristo é a mente de quem carrega o reino. Espírito Santo nos alinha. Amém? Irmãos, não sejais infantis.
vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede. Contudo, adultos quanto ao... Diga assim, como Abraão, eu preciso olhar para mim. Como Abraão, eu preciso olhar para dentro. Se põe de pé. Como Abraão, eu preciso entender os movimentos de Deus sobre o meu nome. Nós estamos aprendendo. Salmo 139:16 está dizendo que existe um livro que narra tudo sobre você. Não estamos falando do livro da vida. Nós estamos falando do memorial. O livro dos pensamentos de Deus a teu respeito. O livro dos seus dias. São frutos dos pensamentos de Deus a seu respeito. E Deus não te vê menor que Cristo. Deus não te vê menor que Jesus. Por isso que Ele envia o Paracleto, Espírito Santo. Gera neles. Gera em nós. Essa deve ser sua busca. Essa deve ser sua busca. Espírito Santo, eu conheço a história da minha profetisa. Espírito Santo, eu conheço a jornada da minha pastora. Mas Espírito Santo, como o Senhor chamou Abraão, agora eu preciso conhecer a minha história. Agora eu preciso conhecer o que está escrito. Agora o Senhor precisa me revelar os seus pensamentos sobre o meu nome, os seus pensamentos sobre a minha identidade, os seus pensamentos sobre quem eu sou. Porque existe um padrão supremo. Existe um modelo supremo. E o modelo é a igreja. Nós somos chamados para gerar Cristo em vós. Nós somos chamados para gerar Cristo em vós. Porque nós estamos debaixo da aliança de Melquisedeque. O ministério apostólico profético tem a linha e o prumo. A verdade que te revela um destino maravilhoso. E um prumo que restaura, que te santifica e que te purifica. Você carrega uma promessa. Chega, amém, de olhar para a grama do vizinho. Chega. Ló teve a sua descendência marcada por desonra. Por não entender o que era honrar a aliança que Abraão carregava. Agora eu quero te convidar a pedir o etos para Deus e o zoe para Deus. Para quê? Para se conectar com seus líderes, para se conectar com seus pais, para se conectar em seus relacionamentos de maneira saudável, revelando Jesus. Revelando Jesus. Eu te convido a amar a sua história e chamar Jesus, te levar para esse lugar, para fingir que está acabando. A palavra de Deus vai dizer que no psique todo mundo tem uma mente, sim ou não? Com capacidade de pensar. Mas o que ele está falando sobre cuidado, né, na maneira de pensar. Não sejais como as crianças, né? Não é isso que ele está nos ensinando aqui? A palavra de Deus vai dizer que todo mundo foi dotado com uma mente, tendo condição de raciocinar. Mas a beleza que está guardada na esfera do Espírito se chama nous. Mente no grego, nous. Que revela, que nos faz descobrir, que nos dá os pensamentos dos altos, que nos revela os planos do alto, está no nous. Nous é grego. Mente no grego, nous. Às vezes você está lá no seu relacionamento, às vezes você está lá diante do desafio que Deus te confiou,
E algo dentro de você diz assim: só pode ser Deus, então eu vou renunciar. Só pode ser Deus, então eu vou sacrificar. Só pode ser Deus, então eu vou ofertar. Só pode ser Deus, então eu vou ser mais santo. Só pode ser Deus, então eu vou ser mais obediente. Só pode ser Deus, então eu vou ficar mais com Deus. Só pode ser Deus, quer saber? Eu vou me apropriar do peso da glória de Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, nessa noite de alinhamento, o Senhor nos traz a lembrança quem somos. Gênesis 12 é para te trazer a lembrança quem somos. Quem somos. Quem você é. Pode ficar por aqui, Eder. Quem você é. O que é necessário Deus liberar sobre você. Agregar sobre você. Deus nos chama para sair do psique. Deus nos chama para sair do bio. O homem no seu ser natural, que não discerne as coisas do Espírito, que não alcançou a maturidade, que não discerniu a sua identidade. Deus está te chamando para o ethos, poder da mente de Cristo, te levando a ter movimento, êxito, execução, movimento, conquista, ethos. No grego, a mente de Cristo está sobre vós. Receba a mente de Cristo através da graça. A graça precisa ser revelada para algumas pessoas aqui. É pela graça. Tempo passado por Deus, sou. A vida de Deus nos toma. A vida de Deus nos empodera. A vida de Deus nos nutre. A vida de Deus nos convence. A vida de Deus nos inspira. E quando vemos, somos inabaláveis, como igreja, como embaixada, como sacerdócio real na terra. Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse novo tempo. Obrigada, Deus, porque cada ciclo revela o nosso ciclo no futuro. A partir de Gênesis 12, carregamos uma promessa, carregamos uma aliança. Vamos nos deleitar nos banquetes. Vamos nos deleitar, Senhor, no pão e no vinho. Vamos nos deleitar em grandes colheitas. Vamos frutificar, porque Deus está nos chamando para sermos ethos, para sermos zoe, para sermos nous. Então, Pai, em nome de Jesus, a mente e a vida de Cristo sobre a minha e a sua vida. Tem uma Canaã para mim e para você. E vamos entrar como entrou Josué e Caleb. Eu profetizo, você é um Caleb, você é um Josué, que se abra a sua visão, que se abra os seus olhos espirituais, que se abram, Efatá. Se alinha a mente de Cristo, se alinha a vida de Cristo, o zoe, o ethos, o nous. Seremos poderosamente enviados, cheios de recursos, para transbordar de todas as formas e maneiras, para sermos cabeça e não cauda, para dar, não pedir emprestado. Obrigada, Deus, porque uma igreja madura prospera, uma igreja dentro da aliança prospera, uma igreja que é impactada pela unção do apostólico profético, tem estrutura para dar movimentos e recursos. Então, Pai, em nome de Jesus, obrigada por Gênesis 12, obrigada por nos trazer a lembrança, quem somos. Obrigada por nos trazer a lembrança, todos os seus feitos diante das nossas disfunções, dos nossos erros, até dentro dos erros, quando somos firmes à aliança, nos tornamos sábios. O sábio se torna sábio por causa da aliança. O sábio se torna sábio porque dentro da aliança ele aprende com o erro. Então, Deus te escolheu para herdar uma Canaã. Deus te escolheu para abençoar. Deus te escolheu para transbordar e frutificar. Amém? Deus te abençoe. Aleluia.